Seu cartão de crédito foi negado, enquanto você tentava comprar comida para seus filhos, e todos na fila viram sua humilhação. Não é coincidência você encontrar esta oração hoje. É um sinal divino de que sua libertação financeira finalmente chegou. Você chegou até aqui porque o desespero financeiro já se tornou insuportável. Você que sente aquele nó na garganta toda vez que o celular toca, temendo ser mais um cobrador. Você que já escondeu cartas de banco dentro da gaveta, como se isso pudesse fazer as dívidas desaparecerem. Você que já ficou acordado até a madrugada, fazendo contas que nunca fecham, tentando descobrir como esticar o pouco dinheiro que sobra depois do aluguel. Você que já chorou no banheiro do trabalho quando descobriu que seu nome está negativado e não pode mais comprar nem mesmo o remédio que seu filho precisa. Você que sente vergonha quando seus amigos convidam para um café e você precisa inventar uma desculpa porque não tem nem aqueles míseros reais no bolso. Esta oração encontrou você no momento exato em que sua alma já não aguenta mais o peso da insegurança financeira que está destruindo sua paz, sua saúde e sua família. São Miguel Arcanjo vê sua dor silenciosa. Ele conhece o desespero que você esconde por trás do sorriso forçado quando alguém pergunta como vão as coisas. Ele sabe que você já tentou de tudo. Trabalhou horas extras, vendeu pertences pessoais, pediu empréstimos a familiares, tentou começar pequenos negócios, orou noites inteiras. Ele testemunha quando você abre a geladeira quase vazia e tenta criar uma refeição digna para sua família com o pouco que resta. Ele vê quando você renuncia às suas próprias necessidades, aquele par de sapatos gastos que deveria ser substituído, aquela consulta médica que você adia porque não pode pagar, aquele sonho antigo que você já nem ousa mais mencionar porque parece uma impossibilidade distante demais. O céu inteiro se mobiliza hoje porque seu sofrimento financeiro chegou aos ouvidos do Altíssimo. Suas lágrimas derramadas em silêncio foram coletadas pelos anjos. Seus clamores abafados pelo travesseiro durante a noite ressoaram nas cortes celestiais. Sua dignidade ferida cada vez que você precisou pedir mais prazo para um pagamento, cada vez que você teve que escolher entre pagar a luz ou comprar o material escolar, cada vez que você sentiu aquela dor no peito ao ver seus filhos desejando algo simples que você não podia proporcionar, tudo isso não passou despercebido aos olhos de Deus. E por isso, ele enviou seu mais poderoso guerreiro, São Miguel Arcanjo, com a missão específica de quebrar agora os grilhões invisíveis da pobreza que tem mantido você e sua família prisioneiros em uma jaula financeira que parece não ter saída. Neste momento mesmo, enquanto você ouve estas palavras, São Miguel Arcanjo já está posicionado ao seu lado, com sua armadura reluzente que reflete a luz da abundância divina, com seu escudo impenetrável que repele toda a energia de escassez, com sua espada flamejante pronta para cortar as correntes invisíveis que aprisionam suas finanças. Ele não está sozinho. Legiões de anjos o acompanham, formando um exército celestial especializado em derrubar fortalezas espirituais de pobreza, em desmantelar estruturas invisíveis de limitação financeira, em destruir redes sobrenaturais de bloqueio econômico. O céu inteiro está em movimento por sua causa, mobilizado para transformar sua realidade material, determinado a restaurar sua dignidade financeira, comprometido a estabelecer um novo tempo de prosperidade em sua vida. São Miguel Arcanjo, General Supremo dos Exércitos Celestiais, Príncipe poderoso que lançaste Lúcifer e seus anjos rebeldes para fora do céu, guerreiro invencível que combate sem descanso todas as forças do mal, hoje nos prostramos diante de tua força divina para suplicar tua intervenção urgente nesta situação financeira que parece não ter solução humana. Tu que tens autoridade para derrubar fortalezas espirituais, para quebrar cadeias invisíveis, para destruir toda a obra do inimigo, vem agora com tua espada flamejante e corta todos os laços de pobreza, miséria, escassez e dívidas que têm aprisionado esta vida, esta família, esta casa. Que tua presença luminosa dissipe todas as sombras de desespero financeiro, todas as nuvens de incerteza material,
todos os pesos de responsabilidades que parecem impossíveis de carregar. Tu que foste escolhido pelo próprio Deus como defensor de seu povo, tu que és chamado de príncipe da luz e protetor dos justos, tu que tens poder para transformar realidades e alterar circunstâncias, vem agora estabelecer um novo tempo de prosperidade, abundância e segurança material para esta família que clama por libertação. Que tua espada de fogo atravesse todas as barreiras invisíveis que têm impedido o fluxo natural da prosperidade divina. Que tuas asas poderosas cubram esta casa com proteção contra todo espírito de pobreza, todo voto inconsciente de escassez, toda programação mental negativa sobre dinheiro, toda maldição geracional relacionada a finanças, todo bloqueio espiritual que afeta recursos e oportunidades. Há tanto tempo esta pessoa vem lutando sozinha, tentando todas as soluções humanas, esgotando todos os recursos terrenos, e ainda assim as dívidas aumentam, as contas se acumulam, as portas continuam fechadas, as oportunidades seguem escassas. Mas hoje, São Miguel Arcanjo, tu vens com todo o poder celestial para fazer o que olhos humanos não podem ver, o que mãos humanas não podem tocar, o que forças humanas não podem realizar. Tu vens para agir nos bastidores espirituais, onde as verdadeiras causas da pobreza persistente se escondem, onde as raízes profundas da escassez crônica se enraizam, onde os verdadeiros bloqueios da prosperidade operam. Com teu olhar penetrante que enxerga além das aparências, vê as estruturas invisíveis que têm mantido esta família em constante aperto financeiro. Vê os laços ancestrais de limitação econômica que passam de geração em geração como uma herança maldita. Vê os decretos espirituais negativos que foram estabelecidos sobre esta linhagem, declarando que nunca prosperariam, que sempre viveriam na escassez, que jamais conheceriam a abundância. Vê os traumas financeiros do passado que criaram bloqueios emocionais em relação ao dinheiro, que instalaram crenças limitantes sobre prosperidade, que geraram padrões destrutivos de relacionamento com recursos materiais. Vê as influências malignas que manipulam circunstâncias, que fecham portas, que desviam oportunidades, que sugam recursos, que sabotam empreendimentos, que comprometem investimentos, que impedem o fluxo natural da abundância. E com tua autoridade incontestável, que faz tremer os poderes das trevas, declara agora o fim de todo esse sistema opressor. Que tua voz poderosa, que uma vez fez estremecer os fundamentos do céu quando bradou, quem como Deus, agora proclame sobre esta vida: basta de escassez, basta de miséria, basta de dívidas, basta de limitação, basta de bloqueios, basta de fracassos financeiros. Hoje um novo decreto é estabelecido, uma nova realidade é instaurada, um novo tempo é iniciado. Tempo de libertação financeira, tempo de restauração econômica, tempo de provisão abundante, tempo de portas abertas, tempo de oportunidades manifestas, tempo de recursos multiplicados, tempo de sonhos materializados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, Pai amoroso que conheces as necessidades de teus filhos, antes mesmo que eles peçam, hoje elevamos nosso clamor angustiado por esta situação financeira que chegou ao limite do suportável. Tu que alimentas os pássaros do céu, sem que eles semeiem ou colham, tu que vestes os lírios do campo com esplendor maior que o de Salomão, olha com compaixão para esta família que sofre sob o jugo da instabilidade financeira e da escassez material. Tu vês as contas acumuladas, as dívidas que se multiplicam como pragas, os juros que crescem como ervas daninhas sufocando a esperança, as portas que se fecham, as oportunidades que escapam, os recursos que minguam, os sonhos que são adiados, os projetos que são abandonados por falta de provisão. Tu conheces cada centavo que falta para completar o aluguel deste mês, cada necessidade básica não suprida, cada item essencial que foi cortado do orçamento, cada noite de sono perdida por causa de preocupações financeiras. Tu sabes que esta situação não é fruto de preguiça, nem de irresponsabilidade,
nem de má administração, mas de circunstâncias que fugiram ao controle, de sistemas injustos, de crises econômicas, de imprevistos que desequilibraram o orçamento familiar, de exploração laboral, de oportunidades negadas, de portas fechadas injustamente, de lutas desiguais num mundo onde o dinheiro parece fluir sempre para os mesmos bolsos privilegiados. Pai Santo, tu que prometeste em tua palavra que nenhum justo seria desamparado, nem sua descendência mendigaria o pão, tu que afirmaste que todas as nossas necessidades seriam supridas conforme a tua riqueza em glória, tu que nos convidaste a provar-te na questão dos dízimos, para ver se não abririas as comportas dos céus e derramarias bênção sem medida, hoje invocamos essas promessas, hoje nos apegamos a essas palavras, hoje reivindicamos essas garantias para esta família que se encontra em desespero financeiro. Que tua providência se manifeste de maneira visível, tangível, concreta, que tua mão generosa se estenda e transforme a escassez em abundância, a falta em provisão, a incerteza em segurança, a instabilidade em firmeza. Permita, Senhor, que São Miguel Arcanjo, com toda a autoridade que lhe foi conferida, mobilize agora os recursos celestiais necessários para uma intervenção imediata nesta situação financeira crítica. Que ele comande os anjos encarregados da prosperidade divina, que ele direcione as forças espirituais responsáveis pela provisão material, que ele coordene os exércitos celestiais designados para derrubar fortalezas de pobreza e erguer estruturas de abundância. Que sob seu comando poderoso, circunstâncias sejam alteradas, portas sejam abertas, caminhos sejam criados, oportunidades sejam manifestadas, recursos sejam liberados, dívidas sejam canceladas, multiplicações sejam realizadas. São Miguel Arcanjo, por ordem do Altíssimo, vem agora com todo o poder que te foi concedido e quebra todas as amarras espirituais que têm bloqueado a prosperidade nesta vida. Corta com tua espada invencível todo o laço ancestral de pobreza, toda a herança geracional de escassez, toda a maldição familiar relacionada a dinheiro e recursos. Anula todo o trabalho espiritual feito para causar ruína financeira, todo bloqueio energético sobre os caminhos da abundância, toda influência negativa sobre os negócios, o trabalho, o sustento. Neutraliza toda a inveja manifestada, todo olho gordo direcionado, toda palavra negativa proferida contra a prosperidade desta família. Expulsa todo o espírito de miséria, de falência, de desemprego, de falta, de necessidade, de dívida, de insolvência, de fracasso material. Tu sabes, São Miguel, que o inimigo usa a pobreza como instrumento de opressão, como arma de destruição, como ferramenta de manipulação. Ele sabe que a escassez material gera angústia emocional, que as dificuldades financeiras provocam conflitos familiares, que os problemas econômicos comprometem a saúde física, que a insegurança financeira abala a estabilidade espiritual. Ele usa a pobreza para destruir casamentos, para separar famílias, para afastar pessoas da fé, para induzir ao desespero, ao crime, ao suicídio. Por isso, atacar os fundamentos financeiros, comprometer os recursos materiais, bloquear os fluxos econômicos são estratégias prediletas do adversário, para destruir vidas, famílias, comunidades inteiras. Mas hoje, com tua intervenção poderosa, toda essa estratégia maligna será desmantelada. Tu que comandas os exércitos celestiais, que tens sob tuas ordens legiões de anjos guerreiros, que coordenas forças espirituais imensamente superiores às do adversário, vem agora e estabelece um cerco protetor ao redor das finanças desta família. Que teus anjos guardem as entradas e saídas de recursos, que vigiem as transações financeiras, que monitorem as decisões econômicas, que protejam os investimentos, que multipliquem os rendimentos, que minimizem as perdas, que maximizem os ganhos, que preservem o patrimônio, que aumentem o capital, que cancelem as dívidas, que desbloqueiem as fontes de renda. Vê, São Miguel, as cadeias invisíveis que aprisionam esta pessoa numa prisão financeira. Vê os bloqueios que parecem muralhas intransponíveis diante de cada tentativa de progresso econômico.
Vê as dívidas que crescem como monstros devoradores, consumindo a paz, sugando a alegria, destruindo relacionamentos, comprometendo a saúde física e mental. Vê as portas que se fecham misteriosamente quando surge uma oportunidade promissora, os negócios que fracassam sem explicação aparente, o dinheiro que parece escorrer por entre os dedos sem deixar rastro nem fruto. Tudo isso são manifestações visíveis de uma batalha invisível, são consequências materiais de causas espirituais, são sintomas externos de raízes profundas que precisam ser arrancadas com autoridade divina. Com tua espada flamejante, corta agora todas essas raízes. Cada golpe da tua espada de luz é um decreto de libertação financeira, é uma sentença de prosperidade, é uma ordem de abundância. Corta as raízes do espírito de pobreza, que faz com que a pessoa veja a escassez como destino inevitável, a limitação como condição permanente, a falta como estado natural. Corta as raízes do espírito de dívida, que cria ciclos intermináveis de empréstimos, juros, parcelas, financiamentos, sempre devendo, nunca possuindo, sempre pagando, nunca usufruindo. Corta as raízes do espírito de bloqueio, que fecha portas de oportunidade, que impede o reconhecimento profissional, que sabota aumentos salariais, que inviabiliza promoções merecidas, que dificulta o sucesso em empreendimentos, que limita o crescimento em negócios. Corta as raízes do espírito de desperdício, que faz com que os recursos se esvaiam inexplicavelmente, que provoca gastos desnecessários, que estimula compras impulsivas, que induz a investimentos equivocados, que gera perdas evitáveis. Corta as raízes do espírito de incerteza financeira, que provoca ansiedade constante, que gera insegurança permanente, que causa medo do futuro, que impede o planejamento a longo prazo, que rouba a paz diária. Corta as raízes do espírito de mesquinharia, que impede a generosidade, que bloqueia a circulação saudável dos recursos, que fecha a mão quando deveria abrir, que retém quando deveria compartilhar, que acumula quando deveria distribuir. Que o fogo divino consuma toda semente de escassez plantada neste solo familiar, que a luz celestial dissipe toda sombra de maldição financeira, que a autoridade do Altíssimo anule todo decreto de pobreza estabelecido sobre esta casa. Que o poder do nome que está acima de todo nome quebre todo jugo de limitação material imposto sobre esta vida. Que a misericórdia infinita do Pai cancele todas as dívidas impossíveis, abra todos os caminhos fechados, derrube todas as barreiras econômicas, multiplique todos os recursos escassos, prospere todos os esforços honestos, abençoe todo o trabalho digno, frutifique toda a semente plantada com fé. São Miguel Arcanjo, intercede agora por esta situação específica que aflige o coração de quem ouve esta oração. Tu conheces os detalhes que nem foram mencionados, as circunstâncias particulares, os desafios concretos, as necessidades urgentes. Tu sabes exatamente quanto falta para quitar aquela dívida que tira o sono, para pagar aquela conta que já está no limite, para resolver aquela pendência que ameaça a estabilidade familiar. Tu vês claramente qual porta precisa ser aberta, qual oportunidade precisa surgir, qual recurso precisa ser liberado, qual contato precisa ser feito, qual decisão precisa ser tomada para que a situação financeira comece a mudar. Intercede por cada um desses pontos. Que tua intervenção seja precisa, eficaz, imediata. Que teu poder espiritual se manifeste em resultados materiais visíveis. Que tua autoridade celestial produza transformações terrenas concretas. Tu que tens acesso direto ao trono da graça, apresenta agora diante do Pai cada necessidade financeira desta família. Apresenta aquelas contas vencidas que estão gerando juros exorbitantes, aqueles empréstimos que parecem impagáveis, aqueles compromissos financeiros que estão prestes a vencer, sem recursos à vista para quitá-los. Apresenta aquela geladeira quase vazia que precisa ser abastecida, aqueles medicamentos essenciais que precisam ser comprados, aquele material escolar que as crianças necessitam, aquele conserto no carro que não pode mais esperar,
aquele vazamento no teto que está piorando a cada chuva. Apresenta aquele sonho educacional adiado por falta de recursos, aquele projeto profissional engavetado por falta de investimento, aquela ideia empreendedora paralisada por falta de capital inicial. E para cada uma dessas necessidades, pede uma solução divina, uma intervenção sobrenatural, uma provisão miraculosa, que de fontes inesperadas surjam recursos surpreendentes, que de maneiras imprevisíveis apareçam soluções criativas, que por caminhos inexplorados venham oportunidades inovadoras, que através de pessoas improváveis cheguem auxílios providenciais, que em momentos extraordinários ocorram cancelamentos de dívidas, perdões de juros, extensões de prazos, reduções de valores, parcelamentos facilitados, acordos favoráveis, negociações vantajosas, promoções merecidas, aumentos justos, reconhecimentos financeiros, bonificações extras, heranças liberadas, restituições devidas, indenizações atrasadas, recursos retidos. Senhor, Tu que multiplicaste os pães e peixes para alimentar multidões, Tu que transformaste água em vinho nas bodas de Caná, Tu que fizeste o azeite da viúva não acabar durante a escassez, Tu que proveste maná no deserto para um povo inteiro, Tu que ordenaste que uma moeda fosse encontrada na boca de um peixe para pagar o imposto, manifesta agora teu poder multiplicador, tua capacidade transformadora, tua providência inesgotável, tua generosidade criativa nesta situação financeira, aparentemente sem solução. Que os recursos se multipliquem inexplicavelmente, que as dívidas sejam canceladas surpreendentemente, que as oportunidades surjam inesperadamente, que as portas se abram sobrenaturalmente, que as bênçãos financeiras cheguem abundantemente. São Miguel Arcanjo, mobiliza agora os anjos da prosperidade, os mensageiros das boas novas financeiras, os agentes celestiais das oportunidades divinas. Que eles sejam enviados aos 4 cantos da terra para reunir os recursos destinados a esta família, para trazer as pessoas certas que serão instrumentos de bênção material, para afastar os exploradores que sugam energias e finanças, para abrir caminhos de provisão que nenhuma força humana poderia imaginar ou criar. Que estes seres celestiais trabalhem incansavelmente nos reinos invisíveis para gerar resultados visíveis, que eles movam energias espirituais para produzir manifestações materiais, que eles operem nos bastidores divinos para trazer à frente do palco da vida os milagres financeiros que esta pessoa tanto necessita. Envia anjos específicos para áreas específicas de necessidade. Anjos para o ambiente profissional, que influenciem superiores a reconhecerem o valor desta pessoa, que inspirem decisões de promoções e aumentos, que abram portas para novas funções melhor remuneradas, que protejam contra injustiças laborais, contra demissões arbitrárias, contra explorações salariais. Anjos para o campo dos negócios, que atraiam clientes, que favoreçam vendas, que facilitem parcerias vantajosas, que orientem investimentos certeiros, que multipliquem lucros, que minimizem perdas, que expandam mercados, que consolidem marcas. Anjos para a área dos estudos, que viabilizem bolsas, que destravem financiamentos educacionais, que proporcionem oportunidades de qualificação profissional que resultarão em melhores colocações no mercado. Anjos para o setor bancário, que intervenham em negociações de dívidas, que influenciem gerentes a oferecerem melhores condições de pagamento, taxas mais baixas, prazos mais longos, reduções de juros, liquidações facilitadas. Anjos para o campo imobiliário, que encontrem soluções habitacionais adequadas dentro das possibilidades financeiras atuais, que favoreçam aluguéis mais acessíveis, que facilitem financiamentos mais vantajosos, que viabilizem compras mais econômicas, que protejam contra despejos, contra aumentos abusivos, contra pressões imobiliárias. Anjos para a esfera do consumo diário, que orientem para compras mais conscientes, que revelem ofertas mais vantajosas, que mostrem alternativas mais econômicas, que ensinem aproveitamentos mais eficientes, que previnam contra desperdícios desnecessários. Olha especialmente, São Miguel,
para a situação laboral, profissional e empresarial de quem clama por esta oração. Se há desemprego, que surjam ofertas de trabalho dignamente remunerado. Se há subemprego, que apareçam oportunidades de crescimento e reconhecimento. Se há um negócio em dificuldades, que venham clientes, contratos, parcerias lucrativas. Se há habilidades não aproveitadas, que se abram portas para que essas capacidades gerem não apenas realização pessoal, mas também retorno financeiro justo. Se há projetos engavetados por falta de recursos, que se manifestem os investidores, os apoiadores, os financiadores que permitirão que essas ideias saiam do papel e se transformem em fontes de prosperidade. Vê, São Miguel, os talentos, as habilidades, as competências, os conhecimentos, as experiências que esta pessoa possui e que podem ser transformados em recursos financeiros. Muitas vezes, há tesouros escondidos, potenciais não explorados, capacidades subutilizadas, dons subaproveitados. Ajuda esta pessoa a identificar essas riquezas interiores, a desenvolvê-las adequadamente, a posicioná-las estrategicamente, a valorizá-las justamente, a oferecê-las apropriadamente no mercado, a receber por elas o reconhecimento financeiro merecido. Que talentos adormecidos despertem, que habilidades latentes se manifestem, que competências ignoradas se revelem, que conhecimentos acumulados se transformem em soluções procuradas, que experiências vividas se convertam em serviços valorizados. Orienta também, São Miguel, para novas possibilidades, novos caminhos, novas áreas, novos mercados, novos nichos que esta pessoa talvez nem tenha considerado, mas que podem ser fontes promissoras de recursos financeiros. Às vezes, a solução para uma crise financeira está em uma direção completamente diferente da que estamos olhando, em um campo totalmente distinto do que estamos explorando, em uma abordagem radicalmente oposta à que estamos utilizando. Abre os olhos espirituais desta pessoa para essas novas possibilidades. Expande sua visão para esses novos horizontes. Amplia sua percepção para essas novas oportunidades. E dá-lhe coragem para explorar caminhos desconhecidos, para tentar abordagens diferentes, para arriscar em territórios novos, sempre com sabedoria, com discernimento, com orientação divina. Pai Santo, remove todo bloqueio mental, toda limitação psicológica, toda crença negativa sobre dinheiro e prosperidade que possa estar sabotando inconscientemente o progresso financeiro desta pessoa. Liberta-a de conceitos errôneos como o dinheiro é sujo, riqueza é pecado, pobreza é virtude, não mereço abundância, pessoas como eu nunca enriquecem, sempre serei pobre, dinheiro traz problemas, prosperidade corrompe. Substitui essas programações limitantes por verdades libertadoras, que a prosperidade é bênção divina quando usada com sabedoria e generosidade, que a abundância é multiplicadora quando compartilhada com justiça e amor, que os recursos materiais são ferramentas para realizar o bem, aliviar sofrimentos, desenvolver potenciais, concretizar sonhos que glorificam o Criador e beneficiam a humanidade. Transforma também, Senhor, a maneira como esta pessoa se relaciona com o dinheiro. Que não haja mais medo paralisante, nem ansiedade consumidora, nem apego sufocante, nem descaso irresponsável, nem desperdício impensado, nem avareza escravizante. Que haja uma relação saudável, equilibrada, madura com os recursos financeiros. Que o dinheiro ocupe seu lugar adequado, importante, mas não essencial, necessário, mas não fundamental, útil, mas não indispensável, valioso, mas não supremo. Que seja visto como um servo, não como um senhor, como um meio, não como um fim, como uma ferramenta, não como uma identidade, como uma bênção a ser administrada, não como um Deus a ser adorado. São Miguel Arcanjo, estabelece agora um escudo de proteção ao redor das finanças desta família. Que nenhuma força negativa consiga penetrar esta barreira espiritual. Que nenhuma energia destrutiva consiga afetar os recursos presentes ou futuros. Que nenhuma influência maligna consiga comprometer a estabilidade econômica que está sendo restaurada.
que nenhum ataque do inimigo consiga roubar as bênçãos financeiras que estão sendo liberadas. Que este escudo seja impenetrável contra toda inveja, toda ganância alheia, toda manipulação, toda exploração, toda trapaça, toda injustiça que possa ameaçar o patrimônio material e a segurança financeira desta casa. Que este escudo proteja não apenas contra ataques externos, mas também contra fragilidades internas. Que bloqueie não somente influências malévolas de fora, mas também tendências destrutivas de dentro. Que impeça tanto a inveja dos outros quanto a própria imprudência, tanto a cobiça alheia quanto a própria impulsividade, tanto a manipulação externa quanto a própria falta de disciplina. Que seja uma barreira protetora completa, abrangente, integral, que guarde as finanças desta família em todas as dimensões, em todos os aspectos, em todas as circunstâncias. Senhor Deus, dá também sabedoria para administrar os recursos que serão liberados. Que não haja desperdício, impulsividade, irresponsabilidade, ganância, apego excessivo, vaidade, ostentação. Que haja planejamento, disciplina, prudência, generosidade, gratidão, desapego saudável, simplicidade. Que o dinheiro seja instrumento de bênção, não objeto de idolatria. Que a prosperidade seja meio para servir, não fim para acumular. Que a abundância seja compartilhada com justiça, não usufruída com egoísmo. Que os recursos materiais sejam administrados com a consciência de que somos apenas mordomos temporários dos bens eternos, apenas administradores provisórios das riquezas divinas. Que a gratidão seja o fundamento de toda esta nova fase financeira. Gratidão por cada centavo que entra, por cada conta que é paga, por cada necessidade que é suprida, por cada recurso que é multiplicado. Que a generosidade seja o princípio operante desta nova realidade econômica. Generosidade para com os mais necessitados, para com as causas justas, para com os projetos transformadores, para com as obras de fé. Que a sabedoria seja a conselheira constante de todas as decisões financeiras. Sabedoria para investir no que realmente importa, para economizar sem mesquinharia, para gastar sem desperdício, para multiplicar sem ganância, para compartilhar sem imprudência. Neste momento, com toda a fé que há em seu coração, escreva nos comentários: São Miguel Arcanjo, liberta minhas finanças de toda maldição de pobreza. Faça isso como um ato concreto de fé, um gesto visível que materializa sua confiança na intervenção divina, uma declaração pública que ativa forças espirituais poderosas. Ao escrever este comentário, visualize as cadeias financeiras sendo quebradas, as dívidas sendo canceladas, as portas de prosperidade sendo abertas, os recursos fluindo abundantemente, a segurança material sendo estabelecida permanentemente. Este simples ato é como plantar uma semente no solo celestial, uma semente que será regada por anjos, cultivada por arcanjos, abençoada pelo próprio Deus e que produzirá frutos de prosperidade em sua vida terrena. Cada comentário fortalece a corrente espiritual que está sendo formada, cada nome escrito é registrado no livro da libertação financeira, cada declaração de fé é uma chama que se une ao fogo divino que está consumindo as raízes da escassez. Não é apenas uma ação virtual, é um posicionamento espiritual. Não é apenas uma interação com um vídeo, é uma conexão com forças celestiais. Não é apenas um texto digitado, é um decreto proclamado. E quando nos unimos em uma só voz, em uma só fé, em um só propósito, o céu inteiro se mobiliza, as potestades se alinham, os anjos se posicionam, os arcanjos se levantam, e o impossível se torna possível, o intransponível se torna transponível, o insolúvel se torna solúvel. Há poder na unidade espiritual, há força na concordância de propósito, há autoridade na confluência de fé. Quando centenas, milhares de pessoas escrevem seus nomes, declaram sua fé, proclamam sua confiança na intervenção divina, uma energia poderosa é liberada,
Uma força transformadora é ativada, um movimento celestial é iniciado. São Miguel Arcanjo recebe cada um desses comentários como uma autorização espiritual, como um convite formal, como uma permissão expressa para agir em favor daquela vida, daquela família, daquela situação financeira. E ele responde imediatamente, mobilizando recursos celestiais, direcionando forças angélicas, coordenando intervenções divinas personalizadas para cada caso específico, para cada necessidade concreta, para cada desafio particular. São Miguel Arcanjo. Sabemos que muitas vezes as dificuldades financeiras têm raízes mais profundas do que conseguimos perceber. Há heranças negativas que passam de geração em geração. Há padrões destrutivos que se repetem em linhagens familiares. Há palavras de maldição pronunciadas por ancestrais que ainda ecoam no presente. Há traumas relacionados a dinheiro que foram transmitidos inconscientemente. Há votos de pobreza feitos em contextos religiosos distorcidos que ainda afetam as finanças de descendentes que nem conhecem essa história. Com tua espada flamejante, corta agora todas essas raízes ancestrais de limitação financeira. Que o sangue purificador de Cristo lave toda a árvore genealógica desta família. Que os pecados financeiros dos antepassados, ganância, desonestidade, exploração, mesquinharia, desperdício e irresponsabilidade, não mais contaminem as finanças dos descendentes. Que as maldições econômicas nunca terão nada, sempre viverão na miséria, jamais prosperarão, morrerão na pobreza, sejam transformadas em bênçãos de abundância, segurança, prosperidade, generosidade. Que os traumas financeiros, falências, golpes, roubos, perdas, humilhações, sejam curados e não mais determinem o relacionamento atual com o dinheiro. Que os votos religiosos mal compreendidos, que confundiram simplicidade com miséria, desprendimento com escassez, humildade com pobreza, sejam anulados e substituídos por uma compreensão saudável da prosperidade como bênção divina. Olha também, São Miguel, para possíveis causas espirituais das dificuldades financeiras presentes. Se houve pactos conscientes ou inconscientes com forças contrárias a Deus visando ganhos materiais, que sejam agora quebrados definitivamente. Se houve aquisição de bens por meios desonestos, que haja arrependimento sincero e restituição justa na medida do possível. Se houve participação em rituais, cerimônias, práticas que envolveram dinheiro e que abriram portas espirituais perigosas, que essas portas sejam agora fechadas permanentemente. Se houve consagrações de recursos a entidades que não são o Deus verdadeiro, que esses laços sejam cortados completamente. Se houve maldições financeiras lançadas por pessoas com intenções negativas, que esses decretos sejam anulados totalmente. Corta também, São Miguel, todas as consequências negativas de decisões financeiras equivocadas do passado. Muitas vezes carregamos por anos, por décadas, os efeitos de escolhas mal feitas, de caminhos errados seguidos, de conselhos inadequados aceitos, de oportunidades perdidas, de investimentos fracassados, de negócios mal sucedidos, de parcerias desastrosas, de compras impulsivas, de empréstimos imprudentes, de fianças irresponsáveis, que tua espada de luz interrompa o fluxo dessas consequências. Que o ciclo de efeitos negativos seja quebrado, que a cadeia de resultados prejudiciais seja rompida. Que a espiral de desfechos danosos seja interrompida. Que um novo ciclo de consequências positivas seja iniciado, que uma nova cadeia de resultados benéficos seja estabelecida, que uma nova espiral de desfechos favoráveis seja instaurada. Senhor Deus, se nesta família houve padrões de relacionamento tóxico com o dinheiro, avareza que impediu a generosidade, gastança que comprometeu a estabilidade, ostentação que alimentou a vaidade, materialismo que sufocou a espiritualidade, ansiedade que bloqueou a confiança, apego que impediu o desapego saudável, que esses padrões sejam agora transformados, que haja uma cura profunda, uma renovação completa, uma reconstrução total da relação com os recursos materiais.
Que o dinheiro encontre seu lugar adequado, importante, mas não essencial, necessário, mas não fundamental, útil, mas não indispensável, valioso, mas não supremo. Que esta família seja curada de todas as feridas emocionais relacionadas a dinheiro. Feridas de privação, ter crescido com escassez extrema, ter experimentado fome, ter vivido carências básicas, ter sofrido humilhações por falta de recursos. Feridas de comparação, ter sido menos favorecido que irmãos, primos, colegas, vizinhos, ter sentido inferioridade por possuir menos, ter experimentado exclusão por não poder acompanhar padrões de consumo de outros. Feridas de rejeição, ter sido abandonado por não ter condições financeiras, ter sido preterido por não possuir status material, ter sido desprezado por não ostentar riqueza visível. Feridas de exploração, ter sido usado por seu dinheiro, ter sido manipulado por seus recursos, ter sido valorizado apenas pelo que podia proporcionar materialmente. Feridas de frustração, ter visto sonhos destruídos por falta de meios, ter experimentado impotência diante de necessidades que não podia suprir, ter sentido fracasso por não conseguir prover como desejava. Que o bálsamo divino cure todas essas feridas, que a luz celestial dissipe todas essas sombras, que o amor eterno preencha todos esses vazios, que uma nova relação com o dinheiro seja estabelecida, uma relação saudável, equilibrada, madura, livre de traumas passados, de medos irracionais, de comportamentos compulsivos, de padrões destrutivos. Que os recursos materiais sejam vistos como o que realmente são, meios não fins, ferramentas não identidades, bênçãos não maldições, oportunidades não fardos, responsabilidades não direitos, dádivas a serem compartilhadas, não posses a serem acumuladas. São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial que não conhece derrota. Hoje declaramos guerra espiritual contra tudo o que tem causado miséria, escassez, dívidas, instabilidade financeira na vida de quem ouve esta oração. Não aceitamos mais a falta como destino, a necessidade como sentença, a pobreza como fatalidade. Não nos conformamos mais com contas atrasadas, com geladeiras vazias, com roupas gastas, com remédios inacessíveis, com moradias precárias, com oportunidades negadas, com sonhos abandonados por falta de recursos. Tudo isso não faz parte do plano divino para vidas criadas à imagem e semelhança de um Deus de abundância, de um Pai que se deleita em dar boas dádivas aos seus filhos, de um Senhor que prometeu vida plena, não sobrevida miserável. Com a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus, unidos à tua força celestial, expulsamos todo espírito de pobreza, todo demônio de escassez, toda entidade de miséria, toda força de limitação financeira. Declaramos que as algemas econômicas estão quebradas, que as cadeias materiais estão rompidas, que os grilhões da falta estão despedaçados. Proclamamos que um novo tempo de prosperidade está estabelecido, que um novo ciclo de abundância está iniciado, que uma nova era de estabilidade financeira está instaurada. Decretamos que onde havia dívida, agora há quitação, onde havia escassez, agora há fartura, onde havia falta, agora há provisão, onde havia bloqueio, agora há fluidez, onde havia estagnação, agora há crescimento, onde havia falência, agora há recuperação, onde havia perda, agora há multiplicação. Esta não é uma oração passiva, de quem apenas espera a intervenção divina. É uma declaração ativa, de quem se posiciona com fé e coragem para enfrentar forças espirituais que operam na dimensão financeira. É um posicionamento firme, de quem não aceita mais viver na prisão da instabilidade econômica. É um grito de guerra de quem se reconhece herdeiro de promessas divinas de provisão e abundância. É uma proclamação de autoridade de quem sabe que, em nome do Senhor dos Exércitos, nenhuma arma forjada contra nossas finanças prosperará. Nenhuma língua que se levantar para amaldiçoar nossos recursos prevalecerá. Nenhuma força que tentar bloquear nossa prosperidade terá sucesso. Hoje declaramos com a autoridade que nos foi dada como filhos de Deus que o reino das trevas
não prevalecerá sobre nossas finanças. Declaramos que os planos do inimigo para nossa ruína material serão frustrados, que suas estratégias para nossa miséria econômica serão desmascaradas, que suas armadilhas para nosso endividamento serão expostas, que seus ataques para nossa falência serão neutralizados. Declaramos que toda maldição de pobreza terá que se curvar ao poder do nome de Jesus, que toda sentença de escassez terá que ceder à paz de Cristo, que toda condenação à miséria terá que fugir diante da autoridade do Espírito Santo. Declaramos que nossos recursos são territórios sagrados onde o mal não tem permissão para se manifestar. Declaramos que nossas finanças estão sob o domínio do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e, portanto, são fortalezas de luz onde as trevas não conseguem penetrar. Declaramos que nossos bens materiais estão sob a proteção do sangue de Jesus e, portanto, são refúgios de paz onde nenhuma presença perturbadora, nenhuma energia negativa, nenhuma influência maligna pode permanecer. Se esta oração tocou seu coração, não deixe de curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que também precisa de libertação financeira. Inscreva-se em nosso canal para receber diariamente orações poderosas que transformarão sua vida espiritual. Você deseja uma proteção financeira ainda mais completa? Torne-se um membro dos escolhidos de Deus e tenha acesso a vídeos exclusivos de orações especiais, meditações guiadas e rituais de proteção financeira que não compartilhamos publicamente. O link está disponível em nosso perfil. Não espere mais para fortalecer seu escudo financeiro. A batalha pela sua prosperidade é real, mas os escolhidos de Deus já têm a vitória garantida. Escreva agora nos comentários: São Miguel Arcanjo, liberta minhas finanças, e faça parte desta corrente poderosa de oração. Tentar novamente